Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre a reforma tributária com o propósito de trazer uma familiaridade ao empresariado sobre esse novo cenário tributário que nós enfrentaremos já a partir de 2026, numa fase experimental, onde nós passaremos a ter ou não um recolhimento pequeno de IBS e de CBS. 0,9 de CBS e 0,01 de IBS, completando 1%. Apesar de que, nas últimas publicações, já trouxeram a informação de que as empresas que tiverem regularidade nas obrigações acessórias não precisarão recolher essa fase experimental em 2026 do IBS e do CBS. Já saí falando sobre CBS e IBS. Lembrando, CBS entra no lugar no âmbito federal do PIS/COFINS e o IBS entra de maneira compartilhada na esfera dos estados e municípios. Agora, o propósito desse vídeo hoje é falar um pouco sobre o IS e as atualizações do IS, porque alguns vídeos atrás eu já explanei sobre, enfim, a parte fundamental do imposto seletivo. O imposto seletivo, que está sendo divulgado como imposto do pecado, por quê essa brincadeira? Porque o IS ele tem um propósito extrafiscal. O que seria um propósito extrafiscal? Ele abarca ou ele incide e tem o propósito de incidir sobre produtos que tenham ou que causam prejuízo sobre a saúde ou sobre o meio ambiente, tá? Basicamente isso. Há alguns comentários de que ele substituiria o IPI, não é verdade, tá? O IPI não será substituído, pelo menos a princípio. O IPI, ele, na grande maioria dos produtos, ele permanecerá com alíquota zero. Tá? Por que na grande maioria? Porque no rol de produtos que há uma equiparação industrial com a Zona Franca de Manaus, ou seja, se lá na Zona Franca de Manaus produz mouse e você quer produzir mouse no Rio de Janeiro, você vai pagar o IPI, vai incidir o IPI sobre o seu produto e sobre a sua operação. Tá? Inclusive já saíram notas técnicas agora em abril, trazendo o detalhamento desse rol de produtos equiparados, tá? Que isso é importante. Coloquei o dedo na câmera para desligar um alarme. É importante já para as empresas irem sondando qual dos seus produtos, ou se é que tem alguma hipótese de equiparação com a Zona Franca de Manaus, por consequência, a incidência do IPI. Uma outra coisa importante é que o IS, o imposto seletivo, não incidirá somente a comercialização, tá? Vai incidir sobre qualquer operação industrial e etc. As alíquotas passarão a ser reduzidas a zero já a partir de janeiro de 27, tá? Lembrando, naquele outro vídeo que nós falamos sobre a fase de transição, 2026 terá uma fase experimental de recolhimento de IBS e de CBS, 0,9 na CBS e 0,01 na IBS, completando 1%. Porém, as últimas publicações também trouxeram o detalhamento ou o esclarecimento de que as empresas regulares sobre as obrigações acessórias não precisarão fazer esse recolhimento experimental em 2026, tá? Porém, em 2027, como nós já sabemos, e é sempre bom ressaltar que já entra de maneira integral o CBS ou a CBS, que é uma contribuição, no lugar do PIS/COFINS, tá? E a IBS continua nessa fase experimental recolhendo uma alíquotazinha pequena, podendo ser compensada. A partir de 28, lembrando, começa 10% por ano, levantando a alíquota da IBS e abaixando, reduzindo a carga no ICMS e no ISS até 2033,
ou até dezembro de 2032, onde em 2032 será recolhido 40% de IBS e 60% de ICMS e ISS. Em 2033, tchau ICMS e ISS, entra de maneira integral o IBS. Mas, continuando a questão do imposto seletivo, preliminarmente, no artigo 26 da Lei Complementar 214, lembrando, a Lei Complementar 214 se consolidou na PLP 68, tá? E ainda temos a PLP 108 em discussão no Congresso Nacional, trazendo de maneira mais obtusa a parte da regulamentação sobre o comitê gestor. Quem é o comitê gestor? Quem vai administrar o IBS de maneira compartilhada, estados e municípios. Ou seja não, complementando, já falamos um pouco sobre o split payment. Qual é o split payment? Ferramenta de liquidação de pagamento nas operações. Você pagou, seja por cartão de crédito ou enfim, meios digitais. Esse split payment já vai na liquidação financeira fracional que vai para o comitê gestor, ou seja, estado ou município, ou os dois, e o que vai para o adquirente. Da mesma forma, no âmbito federal, paguei sob a ferramenta do split payment, que ainda está em desenvolvimento. Já vai de maneira fracionada para a União ou para a Receita Federal, a parte do imposto, né, da contribuição, e já o que há de direito para o adquirente, seja de serviço ou do bem que ele está adquirindo, né? No artigo 126, que é isso que eu ia falar, né, da Lei Complementar 214, diz que não pode haver a incidência de maneira mútua de IPI e de IS, mas também não trouxe detalhamento na hipótese de incidir os dois tributos, quais incidiria ou quais o contribuinte é obrigado a recolher, né? Precisa ter um detalhamento, fatalmente isso vai sair agora nas regulamentações, nos regulamentos detalhando tudo isso, né? Mas ainda não temos esse esclarecimento. Na minha operação incide IPI e IS. Opa, mas tem lá um artigo de lei que diz que não é possível incidir os dois. Tá, mas então nessa hipótese qual que incide? O IPI ou o IS? Isso não foi detalhado ainda, tá? Outro assunto importante, uma atualização importante, na PLP 108, que ainda está em Congresso e não se consolidou em lei complementar, estão discutindo a possibilidade de uma compensação dos créditos acumulados de ICMS, que isso é extremamente importante, com a IBS, com o IBS, que é o imposto, né? Então, vamos torcer para que no texto consolidado, transformado em lei complementar da PLP 108, já haja essa consolidação ou essa positivação de que poderemos compensar esses créditos acumulados de ICMS, que tem empresas que têm valores astronômicos, com o IBS. Há essa possibilidade. Transferência de saldo credor praticamente, né? De uma maneira mais simples. Há também a elaboração, uma PLP extremamente importante. Toda vez que eu falo para PLP, é projeto de lei. Desculpa. PLP 16 de 2025, que trará de maneira clara também, façamos votos para que isso aconteça, porque até agora não há uma linha dizendo que o IBS e a CBS não serão parte da base de cálculo do ICMS, do ISS e do IPI.
E isso precisa constar. Isso precisa ser trazido de uma maneira muito clara para que não haja essa cobrança composta, já que o núcleo da reforma tributária é a lógica não cumulativa do IVA, né? Do Imposto sobre Valor Agregado. Então é muito importante que isso venha de uma maneira muito clara e explícita, para que não haja insegurança jurídica e, por consequência, discussões, litígios. Desculpa o pigarro, ou a tosse, ou o resfriado, seja lá o que for. Uma coisa também extremamente importante que também está sendo discutido e preparado para essa PLP número 63 de 25. Aliás, eu falei da 16, não tem nada a ver com a 63. A 63 é uma outra. Em vista dos problemas que até agora tudo indica que enfrentaremos com o setor de serviços quanto a não existência de, por exemplo, insumos gerando créditos para que haja uma compensação e uma incidência menor ou um equilíbrio maior na alíquota para o setor de serviço, ou seja, trocando em miúdos, numa operação de uma indústria, por exemplo, que vende para um distribuidor para o comércio para o consumidor final, tá? Então, a indústria, quando compra insumos para produzir o seu produto, ele já está se creditando na compra de insumos, ou seja, na hora que ele que ocorrer com ele o débito, na sequência da operação, ele terá essa compensação, por óbvio, um equilíbrio de alíquota, né? O imposto será equilibrado, ele trabalhará com uma alíquota já passando pela compensação de débitos e créditos, certo? O setor de serviço ele não tem esse insumo. O insumo do serviço qual seria? A folha de pagamento. E a folha de pagamento, por hora, não gerará crédito, né? Por isso que aí entra a PLP 63 2025, que instituiria, e façamos votos que isso aconteça, um crédito presumido para o setor de serviço. Teria um crédito presumido para que haja uma compensação, ou seja, débitos e créditos, ou créditos e débitos para que ele pague menos tributo. Basicamente é isso, né? Porque senão nós estaríamos ponderando aí, hoje o máximo de ISS é 5%, quem paga na hipótese de PIS/COFINS, enfim, vai pagar em torno de 9% de final, e isso vai pular para quanto? Numa alíquota referencial que estão falando em 28%. Né? Portanto, esse crédito presumido equilibraria essa lógica do IVA de débitos e créditos na cadeia, né? O que mais que eu preciso trazer para vocês? Eu acho que era isso. Por fim, por que o pessoal de serviços, do setor de serviços, está extremamente preocupado e com razão? Não pensaram na gente, favoreceram ou o lobby da indústria, ou o lobby disso no Congresso. Existem os lobbies? Sem dúvida nenhuma que sim, né? Haja vista as reduções e etc. As exceções criadas, que essas exceções fazem com que a nossa alíquota referencial cresça, né? Há um estudo que diz, estão falando em 28%, né? Essa alíquota referencial deve ser publicada no final de 27 por uma resolução do Senado Federal. Estão falando de 28%. E esse estudo traz uma estimativa de que, afirmação de que, se não houvesse qualquer tipo de exceção, redução ou seja lá o que for, essa alíquota referencial baixaria em 3%, ou seja, se de fato vier a acontecer uma alíquota de 28%, baixaria para 25%, ou seja, todos pagaríamos menos tributo.
Mas o que eu queria finalizar é trazer uma justificativa, mais ou menos, mais para menos do que para mais, do porquê essa falta de equilíbrio entre os setores, ou porquê que, em tese, o setor de serviços seria mais prejudicado que os demais. Porque na hora que entraram as grandes empresas de parametrizações, ou para chegar a uma alíquota referencial, partindo do pressuposto de que nós não poderíamos ter queda na arrecadação, entenda bem, pegaram alguns parâmetros, por óbvio, constituindo uma base de cálculo, por exemplo, ou sobretudo o PIB, e chegaram numa parametrização novamente de cálculos, atingindo uma alíquota referencial, ou seja, o país precisa recolher sobre bens e serviços, nessa reforma sobre o consumo, de 28%, se é que vai ser isso, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não foi feito um estudo por setores ou por impactos, ou seja lá o que for, não. Foi feito de uma maneira global, de uma maneira geral, para que não se tenha uma queda de arrecadação, não pensando no serviço, não pensando na indústria, não pensando no comércio, pensando em não perder a arrecadação, e se chegou a isso, né? E agora sofremos as consequências de setores que serão mais prejudicados ou mais impactados. E para isso estão se discutindo o crédito presumido, estão se discutindo outras alternativas para que o impacto não seja tão grande, principalmente como o exemplo agora citado do setor de serviços, ok? Espero que tenha sido, enfim, esclarecedor mais esse vídeo, e mais alguns dias traremos outros. Estamos à disposição, mais alguns dias ou semanas ou meses começaremos a propor reuniões com os nossos clientes para que sejam estudados os casos particulares e desde já permear e vislumbrar as providências necessárias para cada operação. Um grande abraço a todos.